Olá pessoal, eu sou o professor Peruca e esta é a sexta aula da matéria de regulamentos de tráfego aéreo. Nós vamos iniciar hoje o capítulo referente ao serviço de controle de aproximação. Vamos à aula? O serviço de controle de aproximação é um serviço ATC com o objetivo de conduzir as aeronaves em rota para aproximações em seus aeródromos de destino. A transição acontece em áreas chamadas de terminais, TMA, onde estão localizados vários aeródromos e zonas de controle, CTRs, que podem abrigar procedimentos IFR ou não. O principal órgão que presta esse serviço é o APP, Controle de Aproximação. O APP ele tem a atribuição de emitir autorizações de tráfego aéreo às aeronaves que estejam voando ou que se propõem a voar dentro de CTR ou terminal, com o objetivo de manter as separações mínimas estabelecidas entre as aeronaves, disciplinar, acelerar e manter ordenado o fluxo de tráfego aéreo, orientar e instruir as aeronaves na execução dos procedimentos de espera, chegada e saída estabelecidas pelo DCEA. O serviço prestado ao voo VFR ou IFR dentro da CTR ou terminal normalmente está relacionado com a classe do espaço aéreo que pertence a essas estruturas. O DCEA é o responsável por estabelecer os limites laterais e verticais das CTRs e terminais, bem como classificar esses espaços aéreos, os quais são publicados nas cartas e manuais pertinentes. Então, pessoal, na verdade, quando a gente estuda o chamado serviço de controle de aproximação, prestado pelo APP, fica evidente que o objetivo direto desse serviço que está sendo prestado é prover um atendimento para as aeronaves que voam por instrumentos. Normalmente as aeronaves vêm nas rotas ATS, elas vêm sendo monitoradas pelo Centro de Controle de Área. O serviço de controle que está sendo prestado ali nas aerovias é feito pelo ACC, e quando elas chegam próximos ao seu destino, com o objetivo de melhor atender e prover um auxílio adequado nas aeronaves que estão nessa fase de transição das rotas para a condição de pouso, existe então um segundo órgão de controle chamado de controle de aproximação, e ele então será o responsável por orientar e passar as autorizações para as aeronaves nessa fase de transição. E a gente percebe que o objetivo direto do APP é fazer com que haja uma separação adequada entre essas aeronaves, criar um ordenamento de forma a tornar mais eficiente o tráfego aéreo nessas áreas terminais. E no final, elas são o controle de aproximação é o responsável por orientar os pilotos na realização dos chamados procedimentos de aproximação e os procedimentos de saída por instrumentos. Então, a função do APP é atuar diretamente naqueles pilotos que estão operando aí por IFR, por regras IFR. Mas os aeródromos em questão também podem operar voos visuais. Então, no caso dos voos visuais, nós também estaremos sujeitos às autorizações expedidas pelo mesmo controle de aproximação. Então, na verdade, ele vai expedir as autorizações para quem está voando por instrumentos e também para quem está voando sob regras VFR. A questão é que todo o espaço aéreo controlado, e a terminal e a CTR são espaços aéreos controlados, eles têm uma classificação. E em função dessa classificação, existem tipos de serviços diferentes a serem prestados às aeronaves que voam visual. Então, de acordo com aquela tabela que nós já estudamos em capítulos anteriores, cabe ao DCEA o estabelecimento das classes desses espaços e, após o estabelecimento dessas classes, cada piloto, então, voando sob regras VFR, terá um serviço diferenciado em função da classe desse espaço. Se ele é Bravo, se ele é Charlie, se ele é Delta, Então, normalmente, os voos visuais, eles são orientados, a manter uma determinada proa, manter uma certa altitude, para se dirigir até o aeródromo em que ele deseja pousar, e eles são orientados, aí nas proximidades do aeródromo, a chamar a torre de controle para que ela, então, possa autorizá-los a ingressar no circuito de